discípulos de Emaús disseram um para o outro: porventura, não ardia o nosso coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha a Sagrada Escritura? Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 32. O Senhor nos reúne, o Senhor nos envolve no seu amor. O Senhor, com misericórdia, nos atrai até a sua presença. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para cantarmos o hino Pelos Prados e Campinas. Campinas, verdejantes eu vou, é o Senhor que me leva a descansar, junto às fontes de águas puras, repousantes eu vou, minhas forças o Senhor vai animar. Nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Seu encontro, mil abismos, nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Minha irmã, meu irmão, a graça e a paz estão contigo. A graça e a paz do Senhor caminham contigo. E é justamente esta graça de Deus e a sua paz nos chamam e nos convidam nesse instante para nos aquietarmos na presença de Deus, para pararmos e confessarmos a nossa culpa e o nosso pecado. Oremos. Ó amado Deus, nós somos gratos pela vida que Tu nos dás, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção a cada novo dia. Somos gratos, Senhor, porque Tu não desistes de nós. Tu continuas, Senhor, nos buscando, nos chamando e perdoando o nosso pecado e a nossa culpa. Em Tua presença, diante da Tua cruz, nós confessamos, Senhor, que temos falhados em palavras e atos diante de Ti, Senhor, e diante do irmão e da irmã. São muitas palavras com agressividade, muitas palavras com maldade, muitos atos, Senhor, que causam sofrimento e morte do irmão e da irmã. Muitos momentos nos omitimos, Senhor,
da tua justiça, nos omitimos diante do sofrimento das pessoas. Ó Senhor Deus, reconhecemos que o pecado tem nos afastado de Ti e tem nos afastado do irmão e da irmã. Te pedimos, ó Senhor, perdoa a nossa culpa, o nosso pecado, Senhor, tem misericórdia de nós. Diante de Ti, Senhor, nós derramamos os nossos pecados aos Teus pés. Amém. Diz a palavra de Deus a todo aquele que com sinceridade confessa o seu pecado e dele se arrepende. A palavra nos diz do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 1. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, e tu és meu. Convido para um momento de oração. Grato, Senhor, pela reconciliação. Grato, Senhor, que Tu tiras sobre os nossos ombros todos os fardos, todo o sofrimento. Também, Senhor, pedimos pelo Teu povo. Tenha misericórdia também do Teu país, do Teu mundo, Senhor, de tudo que Tu criaste, de todos os seres humanos que sofrem e gemem, Senhor, as consequências do nosso pecado, do meu, do Teu, Senhor, do pecado da humanidade. Deus, pedimos, olha com bondade para o Teu povo brasileiro. Nós Te louvamos em nome de Cristo. Amém. Convido para cantarmos junto o hino que fala de 1 Coríntios, capítulo 13. do livro de Lucas, capítulo 24, dos versículos 36b a 48. Jesus aparece aos discípulos. Jesus apareceu e, de repente, no meio deles disse: "Que a paz esteja com vocês." Eles ficaram assustados e com muito medo e pensavam que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: "Por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos. Como vocês estão podendo ver, eu tenho." Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou:
vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que está escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles entendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha que sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Até aqui a palavra do Senhor. Estimada irmã, estimado irmão, o texto lido de Lucas, do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 até 48, eles nos fazem ter uma visão sobre a nossa existência, sobre nós mesmos. O texto fala dos discípulos, mas também ele fala de nós, porque nós somos as discípulas e os discípulos de Jesus agora. E me trouxe uma imagem diante aos olhos, quando nós temos uma experiência traumática, um acidente, alguém sofre um acidente de automobilístico ou qualquer outro acidente. Muitas vezes tem pessoas que têm uma enorme dificuldade em voltar a dirigir depois deste acidente, devido ao trauma. Uma pessoa que é assaltada, ela também, qualquer ruído que ela ouve, ela já fica de sobressalto, imaginando que poderá ser um novo assalto. Uma pessoa agredida, qualquer movimento de agressão ou qualquer gesto também as deixa intimidada. Assim nós somos, e assim estão os discípulos de Jesus, que estão reclusos numa casa, estão traumatizados com aquilo que eles viram, assistiram com Cristo Jesus. O martírio, o sofrimento, a morte, tudo isto deixou essas pessoas impactadas, e elas estão dentro da sua casa, estão dentro da casa onde elas residiam, estavam acolhidas, e estão certamente com medo, angustiadas pelo que tinham assistido e pelo medo de que algo poderia acontecer com elas também. Certamente todos eles se imaginaram que aquilo que Jesus passou, ao qual eles assistiam, também poderia vir sobre eles, sobre a vida deles. Por isso, nós podemos entender e compreender, porque também seria a nossa reação natural diante de traumas, diante de sofrimento, diante daquilo que a gente perde o controle. Isso seria um primeiro movimento. Aqueles homens e mulheres reclusos numa casa, sem saber a direção que deveriam tomar, sem saber se poderiam sair para fora, mostrar o rosto para o povo, sem saber como seria o amanhã. Um segundo momento, uma das situações mais tristes para o ser humano é quando o ser humano tem que despedir, entregar um irmão, uma irmã, uma pessoa querida à terra, sepultar alguém querido. É um dos momentos mais sensíveis e doloridos na vida do ser humano. E tudo isto, esses homens e mulheres que estão aqui no texto, eles também experimentaram quando eles sepultaram Jesus. Quando entregaram à terra, colocaram naquele sepulcro o seu mestre amado, aquele que os tinha ensinado a sorrir e a viver em liberdade, a não ser mais escravos. E quando entregaram, alguns dias depois,
de repente aparece no meio deles, enquanto eles estão apavorados, angustiados, com medo, com incertezas, com dúvida. De repente aparece no meio deles aquele que eles haviam sepultado. Convido para tentarmos imaginar a reação dessas pessoas. Sem a menor dúvida, todos teriam, e nós também teríamos feito, todos fizeram cara de espanto, de assustados, e duvidaram daquele que estava com eles, daquele que falou: eu estarei novamente com vocês, eu vou, mas em breve eu volto. E Jesus, ao perceber a confusão que isto gerou no coração das pessoas, ele disse: olhem aqui as minhas feridas, vejam, sou eu. Mostrar as mãos, ainda assim não trouxe uma completa paz ao coração daquelas pessoas. Mesmo assim, elas continuaram a duvidar. Estavam num dilema entre acreditar que aquele que estava mostrando as mãos era aquele que eles tinham enterrado os dias antes. Essa era a dúvida, a angústia do coração dessas pessoas. E Jesus, precisando com que essas pessoas crescem de que Ele era o ressurreto, de que Ele era aquele que os tinha conduzido até ali, que os tinha ensinado, que tinha falado do Pai, aquele que falou que o sofrimento que Ele iria passar seria para dar a vida a todas as pessoas, e de que o sofrimento que Ele passaria seria por nossa causa. Aquele que está diante deles é aquele que falou que o sofrimento e a dor dele iria aproximar novamente com o Pai. E esta boa notícia, essas pessoas precisavam contar para o mundo. E Jesus, vendo a incredulidade deles, Jesus toma uma segunda atitude. Primeiro ele diz: a paz esteja com vocês, a minha paz esteja com vocês. O coração e a mente desses homens e mulheres ficaram em polvorosa. E aí Jesus diz: vocês têm um pedaço de pão? Tragam para mim um pedaço de pão ou qualquer alimento que vocês tenham. E ao trazer o alimento, Jesus pega o alimento, come, e aí estes homens e mulheres passam a olhar para Jesus, dizendo: de fato, este é o Jesus, o nosso mestre, aquele que nos conduziu até aqui. Sempre quando nós temos alguém da família, alguém que está doente, vários dias, e do qual a gente está preocupado com o estado de saúde dela, o nosso olhar brilha quando a gente percebe que esta pessoa conseguiu se alimentar pelo menos um pouquinho. A gente diz assim: não, ele está melhor, porque hoje ele se alimentou. No gesto de Jesus ao alimentar, isto é recordado no coração dessas pessoas, porque se fosse um fantasma não comeria. Jesus se alimenta e a mente e o coração daqueles homens, daquelas mulheres se abrem. E são justamente esses homens e essas mulheres que irão sair pelo caminho, falando do amor de Deus, falando daquilo que Deus fez por nós, daquilo que Cristo, o sofrimento de Cristo, produziu em nós, a salvação. É graças a esses homens e essas mulheres que veem as feridas e veem Jesus se alimentando do pão, do alimento que lhe deram, que eu e você podemos ouvir do Evangelho. Nós podemos participar também desta alegria do Evangelho, porque esses homens e essas mulheres, ao ouvir: paz seja contigo,
e ver as feridas de Jesus e Jesus se alimentando, se colocaram a caminho para trazer o Evangelho até nós. Minha irmã, meu irmão, e agora nós temos essa tarefa. Nós ouvimos a palavra de Deus: paz seja com todos vocês. A minha paz eu dou para vocês. Nós olhamos toda vez para a cruz de Cristo e enxergamos também nesta cruz a dor e o sofrimento de Cristo, que morreu por nós. E a sua morte nos trouxe salvação. Nós também olhamos para Cristo e enxergamos toda vez da ceia Ele nos entregando também o seu corpo e o seu sangue, nos alimentando, assim como Cristo se alimentou diante daqueles discípulos e discípulas. Agora nós nos alimentamos também com Cristo, com o corpo e o sangue dele, para justamente fazermos aquilo que aqueles homens e aquelas mulheres fizeram, nos colocarmos a caminho para falar das maravilhas de Deus, para falar que um novo tempo chegou, para falar que a ressurreição de Jesus trouxe vida para todos nós. E a morte e a ressurreição nos permite agora viver com Deus. A partir da fé neste Cristo, nós vivemos junto a Ele, viveremos junto a Ele, já estamos junto a Ele e estaremos junto dEle na eternidade. Minha irmã, meu irmão, Jesus queria que aqueles homens e aquelas mulheres pudessem perder o seu medo, tirar a sua angústia, tudo aquilo que os estava preenchendo naquele momento, para que pudessem se livrar daquilo e colocar dentro deles o amor e o ensinamento da palavra de Deus para levar em todos os lugares. Jesus me convida, Jesus te convida para também, a partir desta palavra de paz, paz esteja contigo. E aqui está o meu corpo e o meu sangue para te alimentar, para fortalecer. E ao olhar para a cruz, nós somos estimulados, somos convidados, somos envolvidos no convite para sairmos pelo mundo, para todos os lugares, falando deste Deus, deste Cristo, que consola, que restaura, que livra nosso coração daquilo que nos prende e nos faz sofrer, nos liberta para a vida. Esse é o convite, minha irmã, meu irmão, para ti, para que tu possas também olhar, ouvir e também te alimentar da palavra, do corpo e do sangue de Cristo, para sair fortalecido pelo caminho, deixando para trás, aos pés da cruz, os medos, as angústias, os traumas e tudo que te atrapalha e te prende. Que a paz de Deus esteja contigo e te acompanhe hoje e para todo sempre. Amém. Convido para que você também, nós possamos juntos, em comunhão, expressar a nossa fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. A Igreja é alimentada pela palavra de Cristo, pelo corpo, pelo sangue, pela comunhão entre irmãos e irmãs. É também a Igreja de Cristo que se coloca a caminho para falar desta maravilha, deste amor de Deus. Falar de que a salvação está aqui,
de que chegou com a ressurreição do Filho de Deus. E essa notícia a igreja partilha no mundo todo. E essa igreja que partilha isto é a igreja também que ora e clama pelas pessoas, pela dor, pelo sofrimento das pessoas. E eu lembro aqui das pessoas que estão doentes, da senhora Lorena Zivert, da senhora Elione Batke, da senhora Anita Gens, da senhora Marinês Hitz, da senhora Glessi Zimmermann, da senhora Gisela Espig. Também lembro das famílias enlutadas, a família Oppermann, pelo falecimento da Reni, e da família Haffermann, pelo falecimento do senhor Hugo, que possamos colocar essas situações mencionadas em nossas orações diárias, no momento de reflexão, no momento de pedido a Deus, para que o Senhor possa cuidar, para que o Senhor possa colocar ali também nessas vidas, tanto para restaurar a vida, o coração, a alma, como também a esperança da eternidade. Convido para orarmos. Amado Deus, Tu chamaste homens e mulheres para levar a Tua palavra, a todos os lugares do mundo. Muitas vezes, Senhor, nos escondemos com medo, nos escondemos com angústia, nos escondemos por causa da incerteza, por causa das nossas próprias dúvidas. Senhor, os Teus discípulos estavam escondidos, com medo, mas Tu, Senhor, vieste no meio deles e disseste: a minha paz eu dou para vocês, a minha paz esteja com vocês. Cristo diz isso também para nós: a minha paz esteja com vocês, esteja no meio de vocês. E a certeza desta paz, ela é libertadora porque nos permite agora sair pelo mundo, sair pelos Teus caminhos, anunciando de que Tu és aquele que nos salva, de que Tu deu o Teu Filho, Senhor, para a nossa salvação, para a nossa vida. Senhor, conduza-nos conforme o Teu querer. Olha, Senhor, para os nossos passos, quando estão vacilando, sustenta. Quando as nossas mãos não têm força, fortaleça, Senhor. Querido Deus, nós nos colocamos em Tuas mãos para que Tu possas nos dirigir, para que Tu possas nos conduzir pela vida. Nós Te louvamos e também Te pedimos, Senhor, pela Tua igreja. Não permita que a Tua igreja tenha medo, não permita que a Tua igreja se esconda, mas sim que a Tua igreja testemunhe o Teu amor, testemunhe a Tua bondade e a Tua misericórdia. Ó querido Deus, nós Te louvamos e Te somos gratos por tudo que Tu fizeste e ainda fará em nossa vida. Nós nos colocamos em Tua presença, orando em conjunto a oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, o Todo-Poderoso, te acompanhe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor Deus levante o seu rosto e te dê a paz hoje e para todo sempre. Amém. Vamos nesta paz, fiquemos nesta paz e sirvamos ao Senhor, ao irmão e à irmã. E eu convido para cantarmos a canção do cuidado. Fonte eterna de amor,
derramas em favor de toda a humanidade. Vem me dar a tua mão e conduz a minha vida nestes tempos de aflição. Concede-me guarida, sob a luz do teu olhar. Sigo em paz a minha estrada, pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada. Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço, caso eu venha tropeçar, que eu caia em teu abraço. Fonte eterna de amor, que transborda de bondade, te derramas em favor